O nome de Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro do Salmo. O Salmo de número 147. O assunto dessa palavra é exortação a louvar ao Senhor pela sua beneficência, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo Senhor ser bom e ter se lembrado de nós. Aleluia. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. O Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus, porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os teus termos e da flor da farinha te farta. Quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Quem dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. Quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Então, o Senhor fez tudo isso. O Senhor faz. Grande é o poder de Deus. Aqui fala de toda a natureza, que o Senhor ordena, que a erva cresce no campo, que as plantações, o trigo, o milho e todo o alimento, glória a Deus, aleluia. E também fala do poder de Deus sobre a neve, sobre a geada, sobre o vento, sobre toda a natureza. Glória a Deus. E também fala que o Senhor conta as estrelas, glória a Deus, chamando-as a todas pelos seus nomes. O homem costuma dizer, existem trilhões de estrelas, porque fala esse trilhão chutando, mas não sabe, não tem uma contagem, glória a Deus, porque passa muito desse número. Aleluia. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. Então começa dizendo aqui para cantar louvores a Deus. Tendo a oportunidade, cante louvores, porque o louvor é agradável e é decoroso a Deus, aleluia, é decoroso o louvor, glória a Deus. Deus se agrada do louvor dos nossos lábios, glória a Deus. Você pode cantar, você pode recitar, você estando tranquilo, você pode lembrar da palavra de Deus e recitar um salmo, recitar uma passagem da Bíblia, falando, estando sozinho, ou simplesmente pensando naquela palavra, você está também louvando a Deus, aleluia, citando uma passagem, por exemplo, o Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então isso é uma citação, glória a Deus, aleluia. Estou citando uma passagem, um salmo, uns versos da Bíblia, aleluia. Glória a Deus. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, aleluia. Então, o Senhor edificou a nova Jerusalém celestial, glória a Deus, a nova pátria dos remidos, a Sião celestial. Já não é mais esta Jerusalém lá no estado de Israel, mas é uma figura daquela celestial. A Jerusalém terrena é uma figuração, é uma pré-figura da nova Jerusalém, glória a Deus, que o Senhor edificou no céu para todos aqueles que obedecer a sua palavra entrarão na cidade pelas portas, por Jesus Cristo, que é a porta de entrada da cidade da nova Jerusalém, que descerá do céu adereçada comparando como uma noiva ao seu marido. Glória a Deus. E todos os remidos do Senhor, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem, esses entrarão na cidade, na nova Jerusalém celestial. Então o Senhor edifica Jerusalém, e a Jerusalém celestial já está edificada, ela já está esperando a igreja do Senhor. Glória a Deus, os remidos, os comprados na terra pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, os lavados, os purificados pelo sangue do Senhor, os lavados, os batizados, aqueles que creram na palavra de Deus e se submeteram à justiça de Deus, aos preceitos da palavra de Deus, aos mandamentos santos do Senhor. Aleluia! Esses entrarão na nova Jerusalém celestial e habitarão com o Senhor para sempre. Glória a Deus! Então o Senhor edifica Jerusalém. O Senhor já edificou Jerusalém. Congrega os dispersos de Israel. Glória a Deus! Você obedecendo a palavra de Deus, você se torna um israelita espiritual, do povo de Deus enxertado na videira, glória a Deus, verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra veio para o povo de Deus, para Israel, para os judeus, mas muitos não o receberam, glória a Deus, alguns o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, glória a Deus, por Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Então você, ouvindo a palavra de Deus, dê crédito à pregação, aceite a palavra de Deus no seu coração e faça, glória a Deus, aleluia, uma intenção de servir a Deus. E se você já busca estar servindo a Deus, se esforce cada vez mais, não deixe de orar, glória a Deus, esteja sempre aos pés do Senhor, buscando forças de Deus, aleluia, comendo da palavra do pão celestial que nos dá vigor espiritual, aleluia. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Então o Senhor veio para nos salvar, para nos curar, para sarar os nossos corações quebrantados, tristes, abatidos. Nós temos refúgio em Deus, aleluia. Nós, na nossa aflição, na nossa angústia, buscamos a misericórdia e ajuda e socorro de Deus nas adversidades desta vida, nas dificuldades que temos que enfrentar. Buscamos forças do forte. Glória, nós somos fracos, mas nós servimos aquele que é forte, aquele que é poderoso, glória a Deus, na batalha, aquele que não perde nenhuma batalha, glória a Deus, aleluia. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Glória a Deus, aquilo que é impossível para o ser humano
contar as estrelas. O Senhor conta todas as estrelas e sabe e chama elas pelo nome. Imagine quantos trilhões de estrelas existem no universo e Deus sabe o nome de todas elas. Glória a Deus. Ou seja, o Senhor não perde nenhum daqueles que já morreram, aqueles que partiram desta vida. O Senhor não perde nenhum. O Senhor sabe exatamente onde cada um está. Glória a Deus. Assim como o Senhor chama trilhões de estrelas pelos seus nomes, o Senhor sabe o nome de todos aqueles que já nasceram neste mundo e daqueles que já morreram. O Senhor não perde, não escapa do saber de Deus, da ciência de Deus, onde essas pessoas estão. Então não se preocupe com isso, que se a pessoa morre, Deus não vai mais se lembrar dela, pois Deus deu o Senhor Jesus Cristo para trazer esta esperança para nós, a esperança da ressurreição e da vida eterna para aqueles que o temem. Glória a Deus. Grande é o nosso Deus e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Glória a Deus. Então, como estávamos falando, que o Senhor não esquece de ninguém, e o Senhor sabe o nome de todas as estrelas por esse universo infinito. O entendimento de Deus está dizendo aqui, ó, o seu entendimento é infinito. Glória a Deus. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Senhor e de grande poder. E o poder de Deus também não tem limite. Glória a Deus. Creia em Deus, que o Senhor só tem coisas boas para nós. Glória a Deus. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Se tem uma coisa que comove o coração de Deus, é a humildade. As pessoas humildes, o Senhor não gosta do arrogante, daquele presunçoso, glória a Deus, do orgulhoso, glória a Deus, mas na humildade, porque está escrito na palavra que a humildade precede a honra. Onde há humildade, a benção de Deus, aleluia. Temos que estar, porque o reino de Deus é dos humildes, glória a Deus, aleluia, daqueles que se prostram diante de Deus e confessam a Ele os seus pecados, as suas faltas, confessa que é um homem, que é uma mulher pecadora, mas que quer a misericórdia de Deus e que quer servir a Deus, glória a Deus, de acordo com a palavra de Deus. Isto é se humilhar, é confessar a Deus e dizer que não é nada, que é pó e ao pó voltará, que é como barro na mão do oleiro. Glória a Deus, Deus é o oleiro e nós somos o barro, nós somos a argila e o Senhor faz de nós o vaso conforme Ele quer. Glória a Deus, e você se humilhando diante de Deus, Deus fará de você um vaso para a honra. Glória a Deus, somos vasos de barro, mas a essência que está dentro de nós, a essência de Deus, do Espírito Santo, é uma essência especial, aleluia, e que ouro não pode comprar. Não se compra com dinheiro, não se compra com ouro, não se compra com posição social, com importância nesta terra, com posição importante na terra. Não, mas diz aqui, ó, o Senhor eleva os humildes, glória a Deus, e abate os ímpios da terra, os ímpios, os soberbos, os presunçosos, os arrogantes. Então, o Senhor eleva os humildes. A humildade, a submissão à palavra de Deus, faz com que Deus nos eleve e o Senhor faz com que nós entremos ainda no final na sua glória. Aleluia. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa.
com a harpa, com instrumentos musicais. Glória a Deus, cantai com alegria. Se não tiver nenhum instrumento, cantai também com seus lábios somente, mas eleve a sua alegria, glória a Deus, seu contentamento ao Senhor. Estando contente, cante hinos ao Senhor, louvores a Deus. E se está triste, busque, vai orar, buscar o Senhor em oração, para que Ele derrame a paz, a alegria sobre a sua cabeça. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes. Tudo que os nossos olhos contemplam, a tendência da pessoa se acostumar com tudo isso. Mas é o poder de Deus. Você sai para fora da sua casa, você já vê as árvores, as gramas, plantações, as flores no jardim, as árvores frutíferas no pomar. Tudo é poder de Deus, aleluia, é a maravilha. Quando você se olha no espelho, você é uma maravilha de Deus. Você foi feita por Deus, aleluia. O Senhor ordenou que você fosse gerado no ventre da sua mãe, e o Senhor já te conhecia lá no ventre da sua mãe, glória a Deus. E diz a palavra que o Senhor te entreteu no ventre da sua mãe, para que você ficasse os 9 meses lá sendo gerado, formado e pronto para nascer. O Espírito de Deus entreteu a pessoa lá dentro para que ela não se afobasse, para que ela não entrasse em desespero lá no ventre da mãe, mas o Senhor fez tudo perfeitinho e a pessoa foi gerada e a pessoa ficou gostando no ambiente natural para ela, feita por Deus. O melhor lugar do mundo era ali no ventre da mãe, naquele momento, naquele estágio da concepção e da geração. E tudo tem o seu momento e o seu lugar certo por Deus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor faz brotar, faz a chuva cair, faz a erva ser produzida na terra, sobre os montes, que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos, quando clamam, o Senhor dá o alimento para todos, para os animais do campo, glória a Deus, para as aves, glória a Deus, o Senhor prepara o seu sustento para todos nós também. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão, do homem. Então o Senhor, na força do cavalo, porque o cavalo era a montaria de guerra. Naquele tempo, o pensamento era num grande exército de cavaleiros, e a força de um exército era estar montado nos cavalos ágeis e treinados. Glória a Deus, mas o Senhor não se compraz, glória a Deus, aleluia, na agilidade do homem e nem na força das suas armaduras, na proteção da armadura do homem e nem as forças do seu armamento. O Senhor não se compraz. O Senhor se agrada dos que o temem, glória a Deus, e dos que esperam na sua misericórdia. Então tema a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado o dia do Senhor, a salvação está batendo nas suas portas, a palavra está toque, 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 batendo nas portas do seu coração. Abra as portas do seu coração e receba a palavra de Deus, porque o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Bata na porta da misericórdia, da palavra de Deus, e clame ao Senhor Jesus, peça a Deus em nome do Senhor Jesus, porque somente no nome do Senhor Jesus há salvação. E o Senhor Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus, aleluia. Então busque a misericórdia de Deus em nome do Senhor Jesus. Leia novamente esta palavra, essa exortação a louvar ao Senhor pela sua beneficência, pela sua misericórdia. Ficamos com esta palavra. Deus seja louvado.
Amém. Glória a Deus. Aleluia.